Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada do Clube de Vídeo. E tal como eu tinha prometido no longínquo último episódio, é verdade, há quase um mês que lancei o último episódio desta temporada, prometi que ia falar, ou melhor, ficou acordado que eu ia falar de A Herdade, um filme de 2019, um filme português de 2019, que conta com a realização de Tiago Guedes, o mesmo Tiago Guedes que assina também o argumento em conjunto com o Rui Cardoso Martins. A Herdade foi um filme muito falado em 2019 porque teve a concurso em vários prémios, nomeadamente o Festival de Cinema de Veneza, onde recebeu um prémio da crítica. Depois também esteve cotado como o representante português ao Oscar de melhor filme estrangeiro, ou seja, Portugal, a Academia levou este filme à corrida, entre aspas, à corrida dos pré-selecionados. Infelizmente não chegou a ser nomeado, mas ficou essa nota. A Herdade foi um filme muito falado em 2019, como eu já disse, e eu sempre ouvi várias críticas positivas. Muita gente falava muito bem deste filme. A minha experiência, longe de ter sido negativa, também não foi tão positiva como aquilo que eu esperava ser. Não acho A Herdade um filme péssimo, não acho. Tem bastantes elementos interessantes, nomeadamente a construção do protagonista, a abordagem a alguns temas da história contemporânea que nem sempre são representados no cinema português e mesmo em televisão, são temas muitas vezes relegados para segundo plano. E depois acho que a fotografia é excelente. Por outro lado, o filme acaba por pecar por alguma superficialidade na abordagem destes temas. Aborda o período da ditadura, aborda o 25 de Abril, aborda os primeiros meses no pós-revolução, nomeadamente aquilo que ficou conhecido como o PREC, e no caso em concreto temos aqui a reforma agrária. Mas depois também a própria história em si, não falando só destes temas, também é muito superficial e conta com muitos clichês. A história está recheada de clichês. Toda aquela segunda parte do filme, eu daqui a um bocadinho vou explicar o que é que corresponde esta segunda parte do filme, é recheada de clichês e isso acaba por fazer com que A Herdade não seja um filme tão bom como aquilo que eu esperava. Ainda assim, posso dizer que num balanço geral é um balanço minimamente positivo, mas longe daquilo que eu esperava que fosse. Eu nunca tinha assistido, confesso, eu disse mesmo logo no episódio passado, quando anunciei que ia falar de A Herdade, que nunca tinha assistido e até ia fazer este episódio assim à Nora, entre aspas. Mas antes de começar a apontar aquilo que eu gostei e aquilo que eu não gostei em A Herdade, convém falar assim um pouco da história. Portanto, A Herdade conta a história de uma família dona de um dos maiores latifúndios do sul da Europa. Esta família é liderada por João Fernandes, interpretado pelo ator Albano Jerónimo, que é casado com Sandra Faleiro, que interpreta a Leonor. E A Herdade vai explorar os segredos, as intrigas, os dramas desta família, ou seja, tudo isto ao longo de três décadas principais. Anos 40, onde acompanhámos a infância de João Fernandes, anos 70, onde se passa grande parte do filme e onde se passa boa parte dos arcos narrativos que vão ter um grande desenvolvimento na última fase da história, que são os anos 90. Ou seja, nós vamos acompanhando a história nestes três momentos e esses três momentos vão ter sempre as suas consequências. Ou seja, nos anos 40 vemos uma cena de um suicídio que eu não percebi, francamente não percebi quem era, e o João Fernandes vai ver aquilo, e eu creio que isso vai influenciar a maneira como ele vai educar o seu filho, já na década de 70, e a forma como ele se vê a si e como é que ele vê os outros. E depois temos a década de 90, onde é o fim, ou melhor, é a conclusão de todas as ações que estiveram para trás. E depois, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Estas ações vão todas desaguar nos anos 90 com as consequências que vão ter. Este João Fernandes merece um grande destaque. João Fernandes é o protagonista do filme. É uma personagem brilhantemente descrita e brilhantemente interpretada, tenho que dizer. É uma personagem
muito controversa, muito complexa. Ele, em pequeno, viu aquela cena de suicídio que eu creio que o traumatizou, mas que de certa forma o traumatizou e marcou para o resto da vida, porque de certa forma isso depois vai influenciar, como eu já disse, toda a sua vivência e toda a maneira como ele se comporta com os outros. Ele é dono então dos latifúndios, um dos maiores latifúndios da Europa. Ele é um homem que o governo de Marcelo Caetano quer ter do seu lado. Os grandes proprietários eram protegidos pelo regime, mas João Fernandes, apesar de ser protegido, nunca vai tomar uma posição em favor deste governo. Ele não vai tomar uma posição a favor da guerra do ultramar. Ele vai ajudar os trabalhadores dele que são comunistas, numa altura em que os comunistas eram perseguidos. Portanto, nós percebemos que ele tem aqui uma espécie de uma posição liberal. Mas depois, se nós olharmos para o interior da família, ele é extremamente autoritário. É uma pessoa extremamente... como é que eu hei de dizer? Que envolve-se em intrigas, não é? Neste caso, o autoritarismo, ele vai tratar o filho de uma forma bastante rígida. Por exemplo, quando o filho tem febre, ele coloca numa banheira de gelo. Ou seja, é quase uma terapia de choque, não é? Para tratar uma doença que é dolorosa, não é? Principalmente uma criança tão pequena. Depois ele vai se meter com a empregada, a Rosa, interpretada pela Ana Vilela da Costa, que é casada com o Joaquim Miguel Borges, e isso terá uma consequência nos anos 90, como eu vou explicar em seguida. Ele, por exemplo, também trai a mulher ou melhor, ele já traiu a mulher com a irmã desta, Catarina, interpretada pela Vitória Guerra, e percebemos que ele na realidade é apaixonado por esta Catarina, que aparece só em 2 ou 3 cenas, quando se casa com um conde, um título que já nem fazia sentido nesta altura em Portugal, mas que mesmo assim era conservado. E portanto nós percebemos que o João Fernandes tem 2 lados, um lado da maneira como ele gera a propriedade e um lado como ele gera a família, ou seja, e é quase radicalmente oposto, ou seja, ou talvez nem seja, porque as posições liberais dele são em favor daquilo que os outros tentam mandar nele, ou seja, ele, não sei como é que eu vou explicar isto, ele toma estas posições tão liberais, entre aspas, eu até devia ter dito mesmo isto, estas posições tão liberais, porque de certa forma isso é uma maneira dele puxar para fora aquilo que pode ameaçar o seu poder dentro da propriedade. Por exemplo, os guardas lá têm quase livre passe e fazem o que querem, mas em favor do patrão. E ele ajuda os trabalhadores porque ele precisa desses trabalhadores. Ou seja, este liberalismo entre ele, este termo não é propriamente uma conotação política, mas até posso dar outro nome, esta mentalidade tão liberal e tão contra o regime é porque isso ameaça o seu autoritarismo no seio da sua propriedade. Ou seja, em suma ele acaba por ser um autoritário, mas com estes laivos de liberalismo que acabam por fazer com que ele se torne tão controverso, mas se olharmos em última análise ele não é. Eu não sei se me expliquei muito bem, mas eu acho que é a maneira como ele se vê, ou melhor, a maneira como ele vê os outros e a maneira como os outros podem afetar o seu poder. E ele tenta sempre conservar esse poder sobre si. É por isso que, no meu entender, e eu estava a ler uma crítica recentemente a este filme, quando estava a preparar o episódio, diziam que isto é uma espécie de lavagem aos latifundiários no pós-25 de Abril. Ele, no fundo, se nós olharmos em última análise, ele é talvez muito mais justo do que certos latifundiários seriam na época, não é? Isto é uma obra ficcional, não é? Tem alguma base histórica, mas é completamente ficcional, mas ele é um autoritário justo, ou seja, com a mão que ele dá, com a mão ele tira, ou seja, nem é o termo justo, talvez ele seja mais paternalista, de certa forma, com os seus trabalhadores, porque precisa deles e sabe que precisa deles, porque mais vale tê-los do seu lado do que ter contra eles. E a maneira como ele gera a família é extremamente autoritária. Ele quase maltrata o filho, ele tem uma relação muito fria com a mulher e depois tudo isso terá as suas consequências.
Então, como eu estava a dizer, o filme divide-se essencialmente em 3 fases. Os anos 40 é uma coisa muito curta, é praticamente só uma cena. Os anos 70 ocupa boa parte do filme e eu diria que é a parte mais interessante porque aborda temas da história contemporânea portuguesa, mas também é aqui que nós conhecemos melhor os personagens, ou seja, o João Fernandes aqui é completamente explorado, ou seja, percebemos a maneira como ele vai tratar os filhos e as consequências que isso virá a ter, a maneira como ele trata a mulher e como é que ele vê o regime e tudo mais. Ou seja, eu para mim achei os anos 70 a parte mais interessante porque tem uma contextualização muito boa, mas é também embalado por estes momentos históricos que são muito importantes para percebermos a forma como este João se comporta com os acontecimentos políticos. Ele não é propriamente. Ele não é a favor dos comunistas, não é a favor do Estado Novo, ele é a favor de si, quase. Quase podemos dizer que ele é a favor de si, ou seja, ele acha que nenhum deles deve ameaçar o poder, sejam comunistas, sejam fascistas. Ou seja, ele quer se proteger a si e ao seu poder. E isso depois também, nos anos 90, isso é explorado de uma outra forma. Ele também quer manter, numa certa forma, ele quer manter o seu poder, mas ele já vai ter uma posição diferente. Eu diria que os anos 70 são melhor explorados. Acho que tem aqui um embalo histórico muito importante, que eu achei muito interessante, não é? Eu tenho alguma afinidade por esta fase. Ainda assim, eu tenho que apresentar uma crítica nesta parte dos anos 70, é que acaba estes 3 momentos, estes 3 momentos e principalmente o momento da reforma agrária é explorado de uma forma muito apressada, sem grande aprofundamento e muito superficial, porque acho que não, foi uma altura muito problemática da sociedade portuguesa, não é? Foram momentos de grandes alterações e momentos que tiveram o seu impacto, não é? Pós 25 de Abril não foi propriamente o mar de rosas que muita gente pensa que foi. A democracia foi sendo construída e a democracia precisou de maturar. E de facto eu acho que a reforma agrária aqui é explorada de uma forma muito romanceada, até do lado do João Fernandes. Eu diria que eu tinha dito há pouco que dizem que aqui há uma limpeza de imagens dos latifundiários, não é? Que ele era até uma pessoa justa. Mas eu diria que essa justiça que ele tinha para com os trabalhadores era para seu proveito. Mas ele sabia que não poderia. Ele não poderia hostilizar os trabalhadores porque precisava dele. Não era propriamente porque gostasse muito dele ou porque achasse que eles merecessem muito. Não era isso. Eu acho que ele fazia isto porque a herdade para ele era um ganha-pão e era uma forma de ter poder. Ou seja, ele não se importava que eles fossem comunistas, mas desde que o acatassem as suas ordens. Ou seja, ele é que mandava, mas não mandava no pensamento dos outros, de certa forma, mas mandava nas ações deles. Eu não sei, eu acho que isto foi a minha interpretação da personagem, e podem existir outras, mas isto foi a análise que eu fiz. Mas voltando à questão da reforma agrária, eu acho que é um pouco mal explorada. É tudo muito apressado, tudo muito, muito floreado. Foram momentos muito mais graves do que aquilo que o filme tenta tratar. Tudo bem que eu sei que a análise central é a família, mas já que contextualizaram historicamente isto, talvez seja importante referir isto. Depois vai-se dar a cerca de 1h40 do filme, vai-se dar um salto temporal e vamos cair nos anos 90. E os anos 90 são-nos apresentados os filhos de João Fernandes e Leonor e também os filhos de Joaquim e de Rosa, ou seja, agora crescidos. E isto é um pormenor importante porque há uma cena, e é por isso que eu digo que os anos 70 são cruciais para tudo o que vai acontecer depois nos anos 90. Há uma cena nos anos 70 em que vemos João a chamar Rosa, provavelmente para um encontro romântico. E isso terá consequências, porque os filhos vão ser apresentados como sendo correspondentes a estes casais, não é? João Fernandes e Leonor têm como filhos o Manuel, interpretado pelo ator João Pedro Mamede. Temos também Teresa, interpretada pela atriz Beatriz Braz, que por acaso a Beatriz Braz fazia uma série há uns anos. Eu penso que era o Campeões e Detetives, se não estou em erro, que ela durante muitos anos fez essa série.
E depois temos ainda o filho de Rosa e de Joaquim, que é o António, interpretado pelo ator Rodrigo Tomás, que agora está na berra por causa de Rabo do Peixe. E por acaso é um ator que eu gosto muito. Então, este António é uma personagem muito importante de ser referida, porque António é, na realidade, apesar de ser apresentado como filho de Joaquim e Rosa, na realidade filho de Rosa com João. E ele tem uma relação com Teresa. E isso vai ser o grande arco narrativo desta segunda parte, porque eles vão ter um relacionamento amoroso, portanto é um relacionamento incestuoso. É assim, eu acho que esta segunda parte do filme, ou terceira parte, como vocês quiserem, eu considero a segunda parte porque eu acho que os anos 40 são apenas uma cena, não corresponde a um momento isolado da história, está completamente ligado. Estas três partes estão ligadas, obviamente, mas insere-se no grupo dos anos 70, porque acho que pertence à fase de desenvolvimento dos personagens. Aqui é uma espécie de uma conclusão, um epílogo quase. E estes temas, como o incesto, portanto, estas infidelidades, no meu entender, são temas assim que são muito explorados nesta terceira fase, mas são temas assim muito novelescos. E é por isso que eu não gostei tanto desta parte dos anos 90, porque acho que, além de ter sido tudo muito corrido, esta explicação e esta conclusão, não é? Nós vemos a Teresa a relacionar-se com o António, mas nós não temos um contexto. Isso acontece logo assim, do nada, porque faltam-nos ali o enquadramento, talvez dos anos 80, uma passagem em que fosse. Pronto, não sei, eu acho que acaba por faltar ali qualquer coisa que nos dê um embalo e que faça com que nós nos ligamos melhor a este romance. E depois todos estes arcos narrativos, não é? O incesto, a fidelidade, como eu estava a dizer, são muito clichês. São clichês. Esta segunda parte quase parece uma novela da TVI ou uma novela da SIC, ou seja, são coisas que nós poderíamos ver numa novela qualquer. E eu acabo por não gostar tanto desta segunda parte, principalmente por essa rapidez com que as coisas acontecem, mas também porque acho que falta ali um enquadramento nestes relacionamentos, ou seja, nós quase caímos de paraquedas num elenco novo, entre aspas. Nós já conhecíamos estas personagens, não é? O Manuel já tinha um relacionamento com o pai, não é? A questão dele baixar a febre dele com gelo, a maneira dele sempre gritar, e nós percebemos que isso no futuro teria algum conflito. Este relacionamento amoroso de Rosa com o João também teria algum conflito, teria algum desenvolvimento, não é? As coisas não iam ficar assim, mas acho que faltou esta relação entre António e Teresa, precisava de um embalo maior. Ou seja, precisava que houvesse ali uma cena que enquadrasse o início desse romance, no meu entender. De certa forma, nós já esperávamos que houvesse esta questão da infidelidade e esta questão de haver ali um filho ilegítimo, um filho bastardo. Nós já esperávamos, até porque há uma cena quando vai lá o ministro almoçar, logo no início do filme, e ele acha que os três filhos, ele acha que as três crianças que estão no colo não estão todas no colo, porque o Miguel já era maior e já andava, mas as duas crianças estavam ao colo da Rosa, eram filhos de Leonor e João, e ela diz que não, um deles, o mais pequeno, era filho sim de apenas da Rosa. E depois também é referido que o pai de João também era bastante infiel, portanto nós já percebemos que a infidelidade ia existir. Mas este relacionamento entre estes dois irmãos acaba por ser um pouco desenquadrado na história, no meu entender. E depois há esse lado dos clichês, não é? Acho que a herdade não traz assim. Tudo bem que para trazer assim uma história de família convém sempre trazer estes dramas e estas questões todas. Mas acho que isto já é um tema tão batido na literatura, na produção televisiva, que acaba por perder o seu impacto, não é? E acho que é isso que faz com que a herdade na segunda parte perca muito a sua qualidade. A primeira parte é muito boa, no meu entender. Acho que percebemos ali a ligação entre eles todos, percebemos ali a maneira como João Fernandes se liga aos outros personagens, a maneira como ele olha para os outros personagens, a sua postura relativamente ao clima político da época, ao clima político e militar da época. Mas depois nos anos 90 é tudo tão
tão apressado, perdemos esse contexto histórico, perdemos até uma certa forma perdemos uma ligação com os personagens, e eu acabo por não gostar particularmente desta segunda, terceira parte. E depois tem uma coisa que eu também achei particularmente péssima, que foi a caracterização de Albano Jerónimo. Aquela peruca, por amor de Deus, aquilo era tudo menos quando ele envelhece, não é? Ele envelhece e, portanto, ele terá que aparecer então com as entradas e com os cabelos brancos. Mas aquilo pareceu tão artificial que eu acabei por achar aquilo completamente ridículo. Mas enfim, sem dúvida alguma, quase todos os pontos positivos que eu trago deste filme é dos anos 70, porque acho que foi a parte mais inspirada e mais interessante deste filme. Portanto, como eu já falei, este filme tem uma história muito superficial. Eu acho que as coisas acontecem muito rápido, as coisas, mesmo o contexto histórico ou político é muito abordado de uma forma muito superficial, exceto a época do Estado Novo. Acho que aí há um aprofundar, não digo que seja excelente, mas acho que se explora um pouco melhor. Mas o pós-25 de Abril, no meu entender, acho que foi tudo tão apressado que acaba por não me cativar particularmente. Acho que fica tudo muito pela rama e isso estraga um pouco daquilo que foi o filme. Por outro lado, eu acho que o ritmo do filme, apesar de muita gente não gostar, acho que foi interessante para este filme. Acho que foi muito interessante. Por outro lado, acho que o ritmo do filme foi bastante enquadrado com a história. Eu acho que esta superficialidade não tem nada a ver com o ritmo do filme, porque o filme é relativamente lento, é sempre muito lenta, o desenvolvimento é muito lento, mas eu acho que faz sentido com o contexto onde ele se passa. Ele passa-se no Alentejo, passa-se no meio rural. Eu acho que não há essa aceleração que há num contexto urbano. E eu acho que enquadra-se muito bem com aquilo que é o ambiente. Eu gostei e não acho que seja isso que prejudica o filme. Eu acho que o que prejudica o filme, sim, é a maneira como se abordam as histórias e como é a maneira como se desenvolvem os arcos narrativos e a forma como se aprofunda ou não se aprofunda certos temas da história, a história com H grande, mas também da história do filme. E eu não acho que o ritmo, apesar de muita gente não gostar, acho que não foi isso que prejudicou de todo o filme, e acho que até tem sentido com aquilo que nós estamos a ver no ecrã. Não fazia sentido um filme extremamente rápido num contexto rural, nem num contexto em que aborda um espaço temporal tão grande. Acho que isso acho que até estragaria ainda mais a herdade. Ainda assim, obviamente que há pontos positivos, eu já falei, João Fernandes é uma personagem muito bem escrita, as interpretações são muito boas e tenho que destacar, obviamente, o Albano Jerónimo, excelente ator, mas João Fernandes só é um personagem também tão bom porque teve um bom... É muito bem escrita, mas também é muito bem interpretado. E depois Sandra Faleiro, que apesar de eu não ter referido tanto aqui, é uma personagem muito boa. Acho que é uma mulher entre a submissão e entre a coragem, e que eu acho que vai ter um desenvolvimento muito bom. E eu, por acaso, acho que até foi a personagem que eu mais gostei nos anos 90. Acho que ela demonstra ser corajosa, demonstra que não é a figura tão submissa como parece nos anos 70, e também por talvez uma questão de idade, ela talvez ganha essa coragem, ganha essa personalidade tão forte, porque a idade vai-lhe dar algumas forças, e tudo aquilo que vai passar com o marido, porque ela sabe que o casamento é infeliz, tudo aquilo que vai passar com o marido talvez leve a uma mudança de perspectiva, e a criança que vai nascer morta no início no fim da segunda fase, nos anos 70, talvez seja isso que vá também transformar um pouco a sua posição, porque ela vai dizer que aguentou, principalmente nos anos 90, vai dizer que aguentou durante muitos anos as traições e todas as pancas, entre aspas, do marido e os maus tratos que ele infligia ao filho. Outra coisa que eu também gostei e acho que vale a pena ser referido é a fotografia deste filme. É excelente, é um filme extremamente belo. As paisagens alentejanas obviamente que ajudam,
mas é um filme muito belo. Para mim é um dos filmes com melhor fotografia já produzidos em Portugal. E eu gostei muito daquilo que eu assisti. Bem, eu acho que não tenho assim mais grande coisa para falar da Herdade. Como eu disse, não foi um filme. Talvez se eu tivesse gostado mais, talvez tinha muito mais para falar. Não vou dizer que não recomendo assistir. Eu acho que é um filme português um pouco diferente. Ele é muito longo. Sinceramente, não foi isso que me incomodou particularmente. Eu não sou muito fã de filmes longos, como eu já disse. Acho que os filmes para mim têm um certo limite, mas se forem de grande qualidade, obviamente que eu estou disposto a ver um filme de 3 horas. Mas eu acho que não foram as 3 horas que este filme tem que prejudicaram-me. Eu acho que nem foi o ritmo nem as 3 horas. Eu acho que é a própria forma como o argumento está escrito. Acho que acaba por não trazer o aprofundamento que certos temas precisavam ter. E depois esse lado clichê, o incesto, a infidelidade e estes temas quase tão novelescos acabam por fazer com que a Herdade não seja superior àquilo que é. Eu não acho que os temas assim mais novelescos, como eu chamo, não tenham lugar no cinema. Eu acho que tudo depende do embrulho que se dê a eles. E acho que a Herdade tem um embrulho muito tradicional, muito melodramático, que acaba por assemelhá-lo muito a uma novela e não tanto a um filme. E é isso que talvez prejudique a Herdade. Ainda assim, acho que é um filme de relativa qualidade. Acho que para quem gosta de cinema mais lento, com uma boa construção de personagens, principalmente o Albano Jerónimo, o João Fernandes, interpretado pelo Albano Jerónimo, que é uma personagem muito bem escrita, muito bem desenvolvida. Nós temos aquele momento da infância, ele ver o enforcado, depois temos a maneira como é que ele vai transpor esse trauma para os momentos futuros e a maneira como ele vai lidar com esse trauma que de certa forma vai levar aquilo que cria uma fortaleza à sua volta. E a maneira como ele se relaciona com a família, com os trabalhadores, é muito interessante de ver. A terceira parte, enfim, eu acho que é a parte que talvez até estraga um pouco o filme, mas acho que é assim, é um filme relativamente bom, acho que se vê até bastante bem. Diria que até, se vocês encontrarem, vejam a versão série. Eu vi a versão filme, mas talvez a versão série, dividida em 4 episódios, seja menos. Eu por acaso não sei se tem cenas extra, confesso que não vi, mas talvez até tenha outras cenas, vocês conseguem digeri-la melhor, porque de facto 3 horas não digo que seja enfadonho, mas enche um bocado. Eu não me senti particularmente cansado, mas entendo quem o ficar, e eu até me admirei que não fiquei tão cansado, porque eu não sou propriamente fã de filmes tão longos, mas acho que a Herdade não cansa pelo ritmo, não cansa pela duração, mas cansa um pouco pela história. Bem, antes de terminar, vou anunciar o filme da próxima semana, e é um episódio que eu quero muito gravar, que eu vou falar de Barbie. Eu já assisti a Barbie, mas a Barbie até podia ter vindo neste 4º episódio, mas como eu não sabia quando é que eu ia assistir, eu decidi aguardá-lo para uma data em que eu tivesse quase a certeza que já o assistia. E portanto, assisti na semana passada a Barbie, gostei muito. E no próximo episódio eu vou explorar aquilo que eu gostei, aquilo que eu não gostei tanto, embora que aquilo que eu não gostei tanto seja muito pouco. E aqui vamos ter mais um episódio. Sem mais nada a dizer, desejo-vos uma ótima semana, não é? Ou melhor, uma ótima 2 semanas. E até ao próximo episódio do Clube de Vídeo.